cansei de falar isso, mas ela profetizou para mim quando eu tinha 11 anos de idade. Que Deus ia me usar como pregador. Ela pregando lá em São Miguel Paulista. Eu era um garoto do tamanho desse menino aqui. E 11 anos ela profetizou para mim. Deus ia me levantar. É uma das primeiras que falou isso. E eu falei, não, esse negócio não é para mim não. Eu tinha medo de altar. E hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui celebrando, né? Aquilo que o Senhor fez, né? Amém? Segundo livro de Reis, capítulo 2, eu vou ser bem breve aqui. E o versículo 9. Capítulo 2 de segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Isso, Vavildo, ora aí por mim, tá? Glória a Deus. Intercede aí. Quando você não ora, eu passo prova, você sabe disso. Amém? Glória a Deus. Hoje Deus vai fazer algo muito especial aqui hoje. Aleluia, Jesus. Tem um casal que a gente convidou, eles vieram mesmo. Claro que vinham, Joyce e Luiz, Deus abençoe. Glória, estão lá atrás, casal de jovens da Praia Grande. Né? Teve um pouco de Guarulhos aí também, né? Concílios, presbíteros já estão tomando posse, e já vai, né? Vamos ver esse ano. Glória a Deus. Quem achou diz amém? Amém. Sucedeu que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste, porém se me vires quando eu for tomado de ti, assim se fará. Porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou. Diga comigo, separou. Um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Glória a Deus. Deixa a Bíblia de lado um pouquinho. Coloque a mão no seu coração. Já oramos aqui. Não é para invalidar a oração, não. É só para complementar. Diga assim: Jesus. É bom estar aqui. A tua casa. É a tua casa. E eu estou aqui nela para receber algo das tuas mãos. Algo que só os céus pode me dar. Fala assim: que o pregador desapareça, saia de cena, e que apareça a sua glória, a tua presença seja, está, eu creio, neste lugar. A honra é tua, Senhor. O milagre é teu. Tudo que nós temos te pertence, em nome de Jesus. Olhe para cá. Quem puder sentar, senta. Quem não puder, fica em pé junto comigo. A Bíblia vai dizer agora, quantos me ouvem, digam amém, que Eliseu agora, ele está em Gilgal, uma terra chamada Gilgal, junto com o seu mestre Elias. Elias, por sua vez, vai chegar diante. Eu imagino isso porque a Bíblia aqui não está dando um registro claro. A Bíblia não está registrando aqui. Todavia, quando ela está me abrindo um presságio, um espaço aqui para me pensar, eu fico imaginando Eliseu e os outros profetas que a Bíblia aqui declara com mais de 50, dizendo que eles estão numa reunião e Elias chega mais ou menos assim: olha, dentro de pouco tempo o Senhor vai me recolher. Dentro de alguns dias o Senhor vai me tomar. Mas alguém vai dizer assim: o Senhor revelou a sua morte? Ele disse: não, eu não vou morrer. O Senhor há de me arrebatar. O Senhor há de me tomar mesmo em vida. E eu não mais poderei estar no meio de vocês. Portanto, vocês orem entre vocês para que o Senhor prepare um sucessor, para que o Senhor prepare alguém no lugar aonde eu estou aqui agora. A Bíblia vai dizer que Eliseu escuta a informação e ele fica colado em Elias. E a Bíblia vai dizer assim que ele vai para onde Elias está indo, porque Eliseu, ele tinha no coração um desejo, e a Bíblia vai registrar esse desejo aqui onde a gente leu. E ele queria, ele admirava, e não é pecado admirar,
uma pessoa usada por Deus. Todo mundo já admirou alguém. Todos nós temos uma admiração. Nós não podemos passar do nível da admiração, mas até onde nos permite a gente admirar uma pessoa, eu mesmo já admirei muitos homens de Deus. A unção que eles carregam, porque a unção que você admira, se você buscar ao Senhor, você também pode ter. Porque o Senhor é o dono da unção, é o dono do poder e é o dono dos dons de Deus. Eu canso de dizer que eu não sabia nem falar. Alguns chegam para mim e dizem assim: você estudou? Não estudei. Você fez curso? Não fiz. Isso aqui é dom de Deus mesmo. Lá no monte, eu orando a Deus, chegou um homem do nada. Isso é chuva, para atrasar vocês mesmo. O homem de Deus saiu do meio do mato e falou assim: hoje Deus está te capacitando. Eu nunca vi ele, nem antes nem depois, para ser um pregador da palavra. Ele nem é do nosso ministério, é um monte comum. Ele colocou e falou assim: Deus vai te levantar numa unção da palavra, e a partir de hoje você entende a Bíblia de uma maneira diferente. E eu comecei a entender a Bíblia de uma forma como eu nunca antes tinha entendido quando eu abria para ler. Interessante que Eliseu admirava. E até então o ministério de Eliseu aqui está meio que no anonimato. Ninguém está vendo ele. Ninguém está vendo ele. Mas Elias, ele é conhecido como profeta do fogo. Ele é conhecido como profeta onde, irmãos, o ministério de Elias era tão profundo, que uma vez ele correu na velocidade da carruagem de Acabe. Irmãos, a carruagem de Acabe eram cavalos preparados para a guerra. A Bíblia diz que Elias amarrou o cinto e ele correu, tomado pelo Espírito Santo. Somente um homem cheio do Espírito Santo consegue fazer uma coisa dessa. Olha a fama, ministro Francisco, desse homem. Você está conversando com ele aqui e de repente o Espírito de Deus toma ele e ele aparece em outro lugar. Agora eu falo para vocês, diga-se de passagem aqui, ministro Vando, como a igreja perdeu o poder, né? Como a gente regrediu, a gente deveria ter se atualizado. Olha o nível que eles estão falando. Eu não estou falando de arrebatamento de sentidos. Eu estou falando de praticamente um teletransporte aqui. Como Filipe, lá no Novo Testamento aconteceu, quando ele estava evangelizando o etíope, o tesoureiro de Candace. Ele está falando sobre o rolo do profeta Isaías. Daqui a pouco ele batiza o homem. Quando o homem volta para agradecer, cadê o homem? Cadê Filipe? Filipe sumiu. E a Bíblia diz que ele apareceu em Azoto. E aí a Bíblia diz que Elias tinha essa fama. Ele está aqui conversando com você, de repente o Espírito de Deus arrebata ele com corpo e tudo e leva ele para outro lugar. E nisso que ele vai fazer isso aqui, o povo está pensando que Elias vai ser arrebatado para outro lugar. Mas ele está sendo bem claro: olha, dessa vez vai ser de uma vez só. Eita glória! É muita glória, Senhor! Dessa vez eu não vou voltar. É por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo. O crente salvo, ele é recolhido por Deus. Mas o crente salvo com missão, quem vem buscar ele é carruagem. Eita glória! É muito lindo, Senhor. Aí a Bíblia diz, ministro Avelar, que Eliseu sabia do nível. Ele orava e falava assim: se eu sou homem de Deus por 50, que caia fogo do céu. Aí os inimigos estão dizendo assim: homem de Deus, olha que coisa. Porque uma coisa é você não gostar da pessoa e você tolera a pessoa ali pelo momento, mas reconhece Deus na vida da pessoa. Até os próprios inimigos chamavam ele de homem de Deus. Porque a confirmação primeira vem dos homens, que você é um homem de Deus. Eliseu lá na frente, quando ele está na mulher de Sunem, aquela que faz um quartinho para ele, vai dizer assim para ele: olha, eu tenho olhado e visto o andar desse homem, que ele não é somente um homem de Deus, mas ele é um santo homem de Deus. Ele anda, e o modo dele de andar é diferente. O modo dele de trafegar para lá e para cá é um andar diferente. Eu não sei o que esse homem tem, mas esse homem é diferente. Mas aí a Bíblia diz que Elias, ele está com principalmente ele está dando dicas, da dica que vai ser recolhido. Mas a Bíblia vai dizer que agora Eliseu fica do lado dele e alguém vai criticar Eliseu, dizendo assim: Eliseu, sai de perto de Elias, você está importunando ele.
sai de perto dele, porque você já está incomodando, você já virou, né? Qualquer coisa, eles começaram a fazer nomes pejorativos para Eliseu, porque ninguém até então reconhecia o ministério de Eliseu. Mas Eliseu sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava. E Elias está andando, a Bíblia diz que ele falou assim: fica-te aqui, Eliseu. Imagina, eu falei disso ontem. Fica-te aqui porque eu preciso ir a Betel. Aí ele disse: ó, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eu vou com você. E aí a Bíblia diz que ele foi. Quando ele chegou a Betel, os profetas falaram assim: você está sabendo das notícias? Está sabendo das novidades? Está sabendo que Deus vai recolher esse homem? E ele vai recolher assim com ele vivo. E ele falou assim: calai-vos, eu sei. Eu já estou sabendo. Não à toa que eu estou aqui. Interessante que depois ele voltou. E ele falou assim: ó, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E ele foi de novo. Ele falou assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixo, eu não te largo. E ele foi novamente. E eu imagino Elias pensando: o que esse homem quer do meu lado? Por que esse homem não me deixa? Por que esse homem não quer nada comigo? Mas a Bíblia diz, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. A Bíblia vai dizer que esse homem, Eliseu, ele fica do lado, e a terceira vez aconteceu. A terceira vez ele falou assim: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Ele disse assim: vive o Senhor e vive a tua alma, e não te deixarei. Meu Deus. Quantos me ouvem, digam amém. Amém. Mas Eliseu não desistiu. Eliseu falou assim: olha, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. Eu vou com o Senhor até o final. Em outras palavras, eu estarei contigo até onde o Senhor for. Mas ele foi. E a Bíblia vai dizer que ele, não bastando isso, ele começa a caminhar na direção, e aonde Elias ia, ele ficava atento, porque ele admirava, ele via os milagres, ele via como Deus operava, ele via como Deus usava. Aí a Bíblia vai dizer que quando, um certo momento, os 50 profetas se reúnem ao redor, se reúnem para vir, todos queriam ver, porque Elias começa a dizer assim: está chegando a hora. Isso que ele está dizendo, está chegando a hora, os 50 profetas começam a se aglomerar ao redor de Elias, dizendo: a qualquer momento isso pode acontecer. Aí a Bíblia vai dizer que os profetas começam a se aglomerar ao redor, e dizendo assim: Eliseu, não saindo de perto ainda, ele pressionado ali, parado, como se fosse um prego ao lado dele. Interessante que quando ele está ali, Elias, ele vai descendo com Eliseu de uma forma separada. Ele começou a se apegar com ele ali. Ele começou a tratar Eliseu como um filho. E ele começou a se aproximar mais de Eliseu por conta da sua aproximação. Aí a Bíblia vai dizer que os dois estão descendo, e pela última vez Elias chega para ele e diz assim: olha, eu imagino que já era um teste. Ele disse assim: olha, fica-te aqui, Eliseu, porque o Senhor me enviou ao Jordão, e para lá você não pode ir. Obrigado. Ele disse: fica-te aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. E Eliseu disse a mesma coisa. E quando Eliseu desceu, a Bíblia diz que vai acontecer um milagre diante dos olhos de todos eles. O milagre é: Elias tira a sua capa, e a Bíblia diz que ele dobra ela. E quando ele dobra ela, ele está olhando para ele para ver todos os movimentos que ele está fazendo. E Elias faz isso aqui, ó. Bate nas águas. E quando ele bate nas águas, irmãos, você acredita se vocês quiserem, não foi só Moisés não. A Bíblia diz que as águas do Rio Jordão fizeram assim, se separaram. Eliseu está impressionado de novo com Elias. Ele está dizendo: passa, pode passar, Eliseu. E quando ele está passando, ele está passando em terra seca assim, ó, olhando para o lado, vendo as águas. Imagina isso, um milagre disso, meu.
Imagina águas para o lado de cá, águas para o lado de cá. Eles estão caminhando e Eliseu passando a seco. E quando Eliseu está passando, a Bíblia vai dizendo que Eliseu está apavorado. E os demais que estão lá, que é um grupo de 50 discípulos de profeta vindo de Jericó, eles estão impressionados. Mas algo vai acontecer. A Bíblia diz que atrás deles, depois que eles terminaram de passar, a Bíblia diz que o rio fechou. E quando o rio fechou, a Bíblia diz que ele olhou para trás e falou: impressionante isso. Eu quero fazer a mesma coisa, eu quero fazer igual. Irmãos, para ele rodar, já tentou rodar um rio? Eu não sei se você já morou perto de rio. Já tentou fazer uma volta no rio? Não dá. É a mesma coisa que tentar fazer a volta no mar. Ou seja, era um caminho só de ida. Se ele não recebesse aquilo que ele queria buscar, ele não voltava mais. Porque eu estou falando de um rio. Ele atravessou a seco no rio, mas o rio fechou. Fale assim comigo: o rio fechou. Por que o rio fechou? Pergunte para o irmão, fala assim: por que o rio fechou? Pare para pensar. Irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Tem coisas que Deus abre para o globo, para a plateia, para a igreja toda, para o mundo todo ver. Mas tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que Deus nem vai deixar curioso muito ver, não. Tem coisas que na sua vida vai acontecer no secreto. É por isso que o maior quarto, o melhor lugar para você sentir a presença de Deus é dentro do seu quarto. Porque a Bíblia diz no Mateus capítulo 6, que vocês quiserem encontrar com teu pai, fecha a porta do teu quarto, que em secreto ele te ouvirá. Mas a Bíblia vai dizer que quando aquele rio fechou atrás das costas dele, ele falou: o único jeito de eu voltar sem fazer uma viagem grande é eu passar pelo mesmo lugar. Então eu não posso sair daqui sem receber esta capa. Glória a Deus. E ele está indo. E a conversa mudou. Porque Elias estava deixando aqueles 50 para fora. Porque curioso, gente que fica de longe, vai simplesmente ver Deus te usar de longe. Mas pessoas que querem realmente ver Deus operar, vieram aqui com o coração disposto. Aqueles que vieram aqui nesta noite com o coração voltado para o céu, verdadeiramente, eles verão a carruagem de fogo aqui nessa noite. Carruagem de fogo não é todo mundo que vê, não. Carruagem de fogo é só depois do Jordão. Tem que atravessar o Jordão. É por isso que muitas vezes o Senhor fecha. É como se fosse uma cortina. Deus está dizendo assim: olha, Eliseu, você não queria? Você não foi perseverante? Você não veio até aqui? Pois bem, atrás de você o rio Jordão vai fechar. Se quiser você passa. Se quiser você vem. Aí a Bíblia diz que ele foi. Ele foi corajosamente, ele foi. E a conversa de Elias mudou. Ele disse: o que tu queres que eu te faça, Eliseu, antes de eu ser tomado de ti? Tu andas comigo para cima e para baixo? Vou falar com minhas palavras. Tu tem andado comigo dioturnamente, tem dormido ao meu lado, tem me recebido muito bem, tem estado comigo todos os dias. O que você quer que eu te faça como último desejo? Eliseu, que não é bobo nem nada, olhou e disse assim: olha, eu quero ser, ele estava literalmente falando isso, eu quero ser maior do que você. Aleluia. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Eu quero algo que você tem, mas de forma 2 vezes mais. Ele disse: dura coisa tu me pediste. Todavia, isso não é um não, mas isso é uma condição. Isso aqui é uma condição. Se tu me vires subir quando a carruagem descer e o rodamuinho me envolver e me levar, assim será feito. Todavia, se não me vires, a promessa é quebrada e eu não lhe devo mais nada. Combinado assim? Ele diz: combinado. E Eliseu fica atônito, fica olhando para ele, olhando para a mão dele, olhando para o pé dele, olhando para o céu, olhando para o lado, conversando como quem não quer nada. De repente olha, conversa, dá risada. Ele diz: a qualquer momento o meu Senhor vai ser tomado. A qualquer momento o coração dele começa a acelerar. Eu começo a pensar isso. E eu começo a pensar que a presença de Deus ali já não estava normal. Porque quando algo muito forte está para acontecer,
A primeira coisa que Deus faz quando Ele desce na terra é movimentar o ambiente, é mexer no ambiente. E o ambiente onde o Senhor está é diferente, diferente de qualquer coisa que você já viu. E aí a Bíblia vai dizer que agora Eliseu começa, eu imagino ele sentindo alguma coisa diferente, sentindo um clima diferente. Eu imagino do nada os céus começando a brilhar de uma forma diferente. Ele olha para cima e ele não consegue mais ver o céu. E ele começa a sentir aquela presença, aquele clamor, aquela coisa que você sente quando você está no culto. Aquela coisa, aquilo que está dentro de você, que você sabe que não vai ser a mesma coisa, que não vai ser um culto comum, que não vai ser a mesma coisa. E aí a Bíblia diz que Eliseu está olhando aquilo, Eliseu está olhando e está falando, será que vai ser agora? E Elias está do lado dizendo assim, olha, se prepara meu irmão, porque está chegando a hora da gente se despedir. Eu imagino as lágrimas caindo nos olhos de Eliseu e os olhos de Elias começando a encher de lágrimas aqui. Eu imagino Elias olhando e falando assim, foi bom ter te conhecido, viu? E ele disse assim, eu imagino Eliseu dizendo, um prazer foi todo meu ter te conhecido. Eu nunca vi um homem como você em vida. E eu admiro você, o seu ministério. Mas quando eles estão conversando descontraidamente, foi de repente, foi no abrir e fechar de olhos. Foi assim, ó, no abrir e fechar de olhos. Do nada. Eles estão conversando do nada. A Bíblia diz que ele viu como se fosse um rastro de fogo cortando o chão. E ele vai cortando o chão. Eu imagino a terra começando a tremer. Eu começo a imaginar os cabelos de Eliseu, a roupa de Eliseu começando a ser chamuscada pelo fogo que passou. Eu consigo imaginar os pelos do corpo de Eliseu começando a se acender, ficar arrepiado. Ele está dizendo, o que está acontecendo aqui? E Elias sorrindo, porque ele está dizendo, está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Quando Eliseu olha, ele já está lá em cima, Elias. Eliseu olhou, cadê meu irmão? Cadê o meu mestre? Cadê o meu Senhor? E ele grita, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso era como se fosse uma despedida, um diálogo de despedida. Ele disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É como se ele estivesse reverenciando a Elias. E Elias olha lá de cima e ele lembra da promessa que ele tinha feito. E a Bíblia diz que Elias fez isso aqui, ó. Pegou a capa dele. Irmãos, ele está vendo a maior visão que um homem pode ter. Ele está em cima de uma carruagem. Eu imagino escoltado de um anjo do lado direito, outro anjo do lado esquerdo sorrindo, brilhando, os olhos de Eliseu apavorados. Eu imagino quem está do outro lado do Jordão está vendo um show, um espetáculo lá de fora. Ninguém está vendo nada, ninguém está entendendo nada, porque o Jordão está parado na frente deles. E eu imagino que o Jordão está começando a se mexer. De repente, Eliseu está chorando, Eliseu está olhando para cima. E Elias pegou a capa dele e fez assim, ó. E de repente, quando ele começa a ver aquela capa, a Bíblia diz que a capa cai no chão. Aleluia. E quando a capa cai no chão, Eliseu olhou para baixo, olhou para cima, e ele foi indo. De repente Elias desaparece do nada. Glória a Deus. Eliseu pegou a capa no chão e se ajoelhou. E quando ele se ajoelhou, ele tomou a capa de novo nas mãos. E ele vai fazer prova se realmente tinha acontecido o que ele tinha combinado. Ele pegou a capa nas suas mãos e vai diante do Rio Jordão. E ele está dizendo, se eu conseguir voltar, é sinal que aconteceu, porque aparentemente eu não senti nada. Então o sinal vai ser esse aqui. Se eu bater a minha capa e esse rio se abrir, do jeito que nós vimos com Elias, é sinal que a unção desceu sobre mim. Aí a Bíblia vai dizer que ele disse assim, olha, aonde está o Deus de Elias? E quando ele faz isso, essa oração, ele bateu assim. Eu imagino que deu aqueles 5 minutos de ansiedade. Nada tinha acontecido. E do outro lado, alguém está dizendo, olha, é Eliseu. Eliseu está tentando voltar. E Eliseu está voltando sozinho. Com certeza Elias deu um chute nele. Com certeza Elias mandou ele passear.
Mas de repente, nos olhos de todos, o Rio Jordão começa a tremer de novo. E o Rio Jordão começou a balançar novamente. E de repente a Bíblia diz que o Rio Jordão começa a se separar novamente da maneira como eles passaram da primeira vez. E vai de um lado, vai de outro. E quando separam-se, lá vem ele, Eliseu, o profeta Eliseu, consagrado ali, com uma capa na mão. E na frente de todo mundo ele faz isso aqui, ó. Mostrando que quem separa o homem ainda é Deus. Mostrando que quem escolhe ainda é Deus. Você pode estar aí no final da fila. Você pode estar em último lugar, esquecido, achando que Deus não te viu. Mas se você for um escolhido, Deus vai te trazer na hora certa, no momento certo. Aí você vai aparecer de um jeito ou de outro. Se Deus estiver com você, não adianta. Eles olharam e falaram, aqueles 50 profetas correram e falaram assim: olha, vamos até lá, em busca do nosso mestre, Elias, e permita que a gente vá atrás. Eliseu disse: não vai atrás, porque vocês vão perder tempo. Ele disse: não permita que a gente vá atrás. De tanto eles insistir, a Bíblia diz que constrangido ficou Eliseu. O que está acontecendo aqui? Eles não estão acreditando que Elias foi embora e que Eliseu ficou com a capa. Eles não querem dar o braço a torcer, que agora Deus é o mesmo Deus de Elias, está agora com Eliseu. Então Eliseu falou: já que vocês querem procurar, eu não vou meu povo, vai. Aí eles falaram assim: mas você conhece, né, Eliseu? Que a gente sabe que não é, a fama de Elias é essa mesmo. Ele desaparece, de repente aparece em outro lugar. Então é melhor a gente procurar. Vai que ele apareceu em outro lugar. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram 3 dias procurando e não acharam. E eles começam: Elias, profeta, homem de Deus, onde está o Senhor? Meu pai, onde está Carlos de Israel e seus cavaleiros? E ficava: Elias. A voz ia, o eco ia e não voltava. Mas a Bíblia diz que eles voltaram de cabeça baixa. E disseram assim: verdadeiramente, agora o mistério está contigo, Eliseu. Eu faço uma reflexão aqui conosco. A chamar a tua atenção aqui no que aconteceu, diante dos olhos de todo mundo. E eu faço a pergunta aqui, ó, mediante a tudo aquilo que aconteceu. O Senhor tem recolhido muitos nos últimos dias. E o Senhor tem recolhido, percebeu que o Senhor tem recolhido muitos vasos de Deus, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas pessoas de Deus. E o Senhor tem recolhido pessoas e vai continuar recolhendo, porque até o final da vida ninguém vai ficar aqui para semente. Mas eu te pergunto uma coisa: quando o Senhor resolver recolher as pessoas que têm um dom de Deus precioso, como já começou, se a pessoa for embora, tudo bem, mas o dom dela também vai embora junto. E agora onde fica a minha preocupação é os que estão ficando, que não estão vendo mais o Jordão tremer, se mexer, se abrir, que não estão vendo mais as maravilhas do Senhor. Essa geração que não conhece os milagres de Deus, essa geração que não vê mais demônios se manifestar, essa geração, o problema não é de quem vai, o problema é de quem está ficando, porque quem está ficando não está vendo as maravilhas de Deus. Então a minha preocupação é quando Deus começar a recolher as pessoas, mas deixar também levar as suas capas. Olha aqui a serva do Senhor, um dom precioso que tinha. Muitos outros, há um tempo atrás, muitos outros servos do Senhor que foram recolhidos, como nosso saudoso ministro Natael, também vasos do Senhor. O dom dele foi junto com ele. Eu faço uma reflexão para você: quando Deus começar a recolher os vasos da casa do Senhor, os homens de Deus, você está preparado para seguir o bastão? Para tocar o barco e ser você o profeta? Ser você o homem de Deus? Porque ninguém aqui vai ficar. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é quem? Ele está dizendo basicamente aqui: se eu for embora, a obra deve continuar.
Então, na verdade, nós não devemos nem nos apegar à imagem de Elias, porque agora quem está aqui em operação é Eliseu. E aqueles homens não estão aceitando o ministério de Elias, eles não estão aceitando o ministério de Eliseu, melhor dizendo, porque Elias era um nome muito forte, é como Moisés foi. Assim Josué teve dificuldade para entrar em ação, tanto que as pernas de Josué tremeu. Ele disse: Senhor, usa outro, porque eu não consigo, Senhor. A imagem de Moisés ainda é forte. Aí o Senhor disse para Josué: meu servo Moisés é morto, mas do mesmo jeito que eu fui com ele, não se preocupe, Josué, eu serei contigo também. Então não se intimide. Não ache que você é menor dos menores, como foi Gideão. Você tem que acreditar, porque se você não acreditar por você, ninguém vai acreditar. E isso aqui não é autoajuda, não. Eu estou lhe incentivando a você buscar as capas dos homens de Deus que um dia já foram. A unção do louvor do ministro Andrade, a unção dos vasos do Senhor, que o Senhor recolheu por aí. Ah, mas era um homem de Deus, mas passaram. A minha preocupação é quando Deus recolheu o anjo maior. Por que você está falando isso, Michel? Porque precisa os milagres ir junto? Precisa parar de acontecer paralítico andar, por causa que Deus vai resolver fazer a vontade dele? Não. Deus está dizendo assim: eu estou procurando Eliseus aqui. Eu estou procurando pessoas que querem ser usadas por Deus aqui também. Porque eles são homens. Homens, assim como homens passarão. Mas unção de Deus é difícil buscar. Unção de Deus é com muito sacrifício. Unção de Deus não vem do dia para a noite. Unção de Deus não é homem que coloca na nossa cabeça. Unção de Deus é você que busca. É madrugadas que muita gente está dormindo. É colheita, irmãos. Você tem que entender que é colheita. É enquanto todo mundo está dormindo, você está orando. Enquanto todo mundo está comendo um churrasco, que não é pecado nem nada, mas você escolheu jejuar. Então você às vezes olha e se depara com alguém muito usado por Deus. Você tem que entender que houve por trás ali uma história. Houve por trás ali uma busca. Houve por trás ali uma renúncia. Então quanto maior for a renúncia, maior o Senhor vai te usar. E Deus não tem prediletos nem preferidos. Ele está aqui te desafiando a você voltar a acreditar que Ele ainda pode usar a sua vida também. Não se contente simplesmente vir aqui pregar e está tudo certo. Não, Deus quer te usar para levantar os paralíticos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 28: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E estes sinais seguirão a quem? Aos importantes? Aos influentes? Seguirão aqueles que eu quero? Não, a Bíblia diz que seguirão aqueles que crê. Você crê? Eliseu falou assim: olha, ou eu vou ou eu não volto mais. Então agora a questão fica com você nesta noite de hoje. Tu quer voltar como desse culto para a tua casa? Porque hoje o Senhor colocou um Jordão na sua frente aqui. E o Senhor está desafiando. Outro, aleluia. Esse é o caminho só de ida, Eliseu. Esse caminho aqui é só de ida, Eliseu. Se tu não conseguires voltar e não conseguires a unção aqui esta noite, tu não vais voltar hoje para casa. Mas se você quiser receber a unção de fato e abrir o seu coração, saiba que o Deus da carruagem ainda está em você, aleluia. Ainda opera no dia de hoje. Ele te chama hoje. Ele está te chamando para depois do Jordão. Ele está chamando para depois do Jordão. Ficar antes do Jordão é fácil. É a multidão ficar lá. A multidão fica lá, os quentes ficam lá. Será que vai acontecer? Será que não vai? Será que vai acontecer? Será? Aí Eliseu falou assim: eu tenho tanta certeza que vai acontecer que eu vou ficar do lado dele. Amém. Quem é você nessa noite? O Senhor está me chamando para atravessar o Jordão. Irmão Michel, eu tenho medo. Eu tenho medo de ir e de não voltar mais. Eu tenho que lhe dizer, desculpa a franqueza, mas Deus não usa covarde. Deus não usa. Irmão Michel, eu tenho medo de, se eu for lá, as pessoas vão falar. Eu tenho medo de ir lá, as pessoas me criticar, falar que eu quero me aparecer.
Eu tenho medo de ir e as pessoas falar que eu estou imitando alguém. Vai queimar a tua língua. As pessoas não podem parar o que Deus tem com você. Se Deus te chamou, Eliseu. E não tem outra coisa, você não tem que ter medo de ter ambição das coisas espirituais. Porque a Bíblia diz que aqui as coisas que a traça e a ferrugem consome são da terra. As coisas espirituais você precisa desejar. A Bíblia diz, buscai com zelo os dons espirituais. Buscai com zelo. Paulo está incentivando, dizendo assim, a igreja de Corinto é a igreja que tinha todos os 9 dons do Espírito. Ele disse, busca mais, principalmente de profetizar. Paulo era um homem cheio da letra, cheio do conhecimento, foi treinado aos pés de Gamaliel, mas ele está dizendo, busca a espiritualidade, busca os dons espirituais, porque o Senhor quer envolver a igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha muito escândalo, tinha tanto problema, mas tinha espiritualidade também. Então aqui nós temos que entender uma coisa, você precisa de vez em quando fazer uma manutenção da unção que está sobre você. Porque se você não tomar cuidado, a unção do Senhor também vai embora. Eliseu começa a fazer os milagres, e eu tenho certeza que tem alguém aqui que já sentiu muito mais a presença de Deus no passado do que o dia de hoje. Você está me assistindo aqui, você está lembrando de você mesmo. Você está lembrando que quando você às vezes ia chorar, e às vezes você olha para trás e fala que eu era menino, era aquele novo, né? O primeiro amor, quando a gente vem na igreja, chora qualquer culto. Irmãos, e a gente vai olhando para os dias de hoje, e a gente vai se aproximando dos dias de hoje, e a Bíblia diz que no final dos tempos a fé de muitos se esfriaria. E é isso que está acontecendo, sem a gente se perceber, nossa fé está diminuindo. Nós estamos a passos largos de uma sequidão espiritual, e o Senhor está lhe chamando hoje para depois do Jordão. O Senhor está desafiando você nesta noite para algo mais profundo. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. Ele disse, Ezequiel, anda mais um côvado. E ele disse assim, eram águas que me davam pelos artelhos. E de repente ele disse assim, olha, tá bom aqui, Senhor. Ezequiel, o anjo já estava do outro lado com o cordel de medir. E ele disse, anda. Esses 1000 côvados que ele está andando é 500 metros, nossa contagem, na nossa calculadora. Ele está dizendo, anda mais para frente. E ele está dizendo assim, vem mais para o fundo. E ele está indo. Quando ele está indo, eram águas que davam pelos joelhos. Isso é a sua vida espiritual. São águas que às vezes, de repente você está no meio da beira do rio, e você está brincando até com águas assim, ó, dá até para brincar. Mas chega uma hora que o Senhor vai começando a chamar para responsabilidades. Vai chamando para águas mais profundas. Até o momento que ele falou assim, era águas que davam a nado. Eu poderia morrer se eu não soubesse nadar. Mas eram águas que se eu nadasse, era um caminho só de ida também. Não tem volta. Não tem como mais voltar. E nisso que ele está indo, ele está nadando sobre as águas. Aleluia. Ele disse assim, olha, mergulha nessas águas. O anjo estava convidando mais para profundo. Ezequiel capítulo 47. A escolha é tua. Se tu quiseres viver no raso, tu vai ser sempre esse irmão. Tu vai ser sempre essa irmã. Agora, se quiseres profundo, volte a orar, volte a buscar. Eu vou lhe ensinar um grande segredo. Se você está vendo na igreja todo mundo jejuando até meio-dia, e você está vendo todo mundo com o mesmo nível, então vai mais fundo. Faça aquilo que os outros não estão fazendo. Faça jejum até 6 horas da tarde. Vai até outro dia. Se você está vendo que as pessoas estão orando meia hora e está todo mundo no mesmo nível, então se você quiser ser diferente, ora 1 hora, ora 2, ora 3, ora 4, ora 5, eu não estou exagerando. Olha esse grande segredo. O Senhor quer chamar pessoas aqui para depois do Jordão. Agora é a pergunta, você não tem medo? Você não vai ter medo do que as pessoas vão dizer sobre você? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Você tem coragem de atravessar o Jordão e voltar com essa capa? Você tem coragem de voltar do Jordão e voltar com essa unção? E voltar com essa porção dobrada? O Senhor te chama, Eliseu, nessa noite. Ele está dizendo, Elias já foi, agora é com você. Tu não pode ficar sempre na retaguarda, não.
Deus tem muito mais. E às vezes a gente pensa que Deus já fui batizado com o Espírito Santo, já está bom. Busque os dons de Deus. Já recebi um dom de Deus, agora está bom. Não, busque mais. A igreja carece de homens de Deus. O grande segredo do passado, da época de 70, que tinha um homem que ele jejuou uma semana. E diz um livro que eu li que o poder de Deus era tão grande. Ele jejuou uma semana, não é que jejum de vai entrega. Ele jejuou consecutivamente. Ele só entregou depois de uma semana. Meia-noite de segunda, entregou meia-noite de sexta-feira. Você acredite se você quiser. Eu creio nos mistérios de Deus. Eu creio. Que esse homem flutuou no meio do culto assim, ó. Tamanha glória de Deus. Mas isso eu não estou falando de hoje. Eu estou falando de 1950. Quem já viu milagres aqui na igreja? Quem já viu? Essa geração minha não viu. A geração de jovens que está vendo não está vendo milagres. Eles estão olhando e vendo simplesmente a igreja, falando assim, é só mais uma igreja que prega a palavra. Quando a gente fala que existem mistérios naquele monte, quando a gente orava e aparecia anjos, às vezes as pessoas não creem. Está passando gerações e gerações, e nós estamos simplesmente se acomodando e se acostumando a não ver nada. Irmão, mas tem muito profeta mentiroso por aí. Irmão, não generaliza. Deus ainda tem os homens e as mulheres de Deus aí. Deus ainda tem os deles por aí. Como tem uma mulher lá em Guarulhos, que quando eu chego na casa dela, ela chega, Deus já me revelou que você vinha. A nossa igreja chegou antes das primícias. Bem antes. Uma mulher senhorinha. Eu fico pensando, quando essa mulher morrer, o que vai acontecer? Que dom é esse? Será que o dom vai embora e Deus nunca mais vai falar na igreja? Deus está dizendo assim, olha, esse povo precisa voltar a ver os sinais. Está acontecendo? Tá, mas é um pinguinho ali. Eu estou falando assim, a nossa igreja sempre foi uma igreja de oração. Sempre teve essa marca de milagres e ela não pode morrer. Aleluia! Mas irmão Michel, o que você está querendo dizer? Eu não estou dizendo. Eu não estou querendo dizer. Eu também não estou dizendo que. Eu estou dizendo assim que nós estamos precisando voltar a acreditar em coisas espirituais. Agora eu faço uma pergunta. Você quer ser Eliseu nessa noite? Levante a mão. Você quer ser Eliseu? Não se contente em ficar do outro lado do Jordão, não. Não se contente em ficar do outro lado criticando. Será que ele vai... Como é que vai se sair hoje? Vamos ver. Esquece quem sou eu. Lembra que o Senhor está te olhando lá de cima. Chega no seu quarto hoje, desafio se a sua vida não mudar. Chega no seu quarto hoje e fala, Senhor, hoje eu vou ficar aqui com o Senhor na madrugada. E eu só saio daqui depois que o Senhor me envolver do jeito que o Senhor me envolvia antes. Quantos tinham facilidade de chorar e não chora mais? Levanta a mão. Eu vou falar por mim. Eu era assim. Perto do que eu fui, eu peço ao Senhor, Deus, tenha misericórdia de mim. E o Senhor não tem me respondido, irmãos. Isso que é o mais triste. A Bíblia diz que o Espírito Santo no final dos tempos vai ser retirado da terra. Mas a Bíblia não diz se vai ser de uma vez. Agora pare para pensar se isso for aos poucos. Que o Senhor conserve a nossa vida até a volta de Cristo. Jesus está voltando, a trombeta está tocando. Como está a sua vida? O Senhor te chama para do outro lado do Jordão. Levante a mão agora para o céu. Agora a pergunta é, Elias está perguntando, o que você quer? O que tu queres antes que eu parta? Se eu fosse você, eu falava assim, Deus, logo Deus está recolhendo o servo do Senhor, mas esses milagres precisam voltar, continuar acontecendo. Usa a minha vida. Você tem coragem de pedir? Deus usa como no passado Deus usava os servos do Senhor, aqueles demônios que se manifestavam na abertura do culto.
aqueles paralíticos que levantavam na Ananéria, aquele morto que ressuscitava. Irmãos, eu estou falando para você, o Senhor é o mesmo, Ele não mudou. Aleluia! Ele pode fazer alguma coisa ainda hoje. Basta você se humilhar e falar: Senhor, eu não saio daqui sem a minha vitória, sem o Senhor me abençoar. Não se contente apenas em chorar no culto, em sentir a presença de Deus, não. Rola, se possível for, debaixo desses bancos. Em nome do Senhor Jesus, não morra espiritualmente, não morra com a sua fé. Deus está lhe chamando para um compromisso. Deus está dizendo: tu já fosses melhor. Estás com medo de ir e não voltar? A unção custa preço, custa caro. Salvação é de graça. A unção é pouca gente que consegue. Diga comigo assim: Jesus, se o Senhor está nessa palavra, eu lhe peço agora um sinal. Coloca na minha mão a virtude do teu poder. Fala: Senhor, eu quero ser uma criança na tua mão. Eu quero esquecer quem um dia eu fui. Até o dia de hoje eu cheguei de um jeito, mas eu quero voltar para minha casa com minha capa na mão. Seja lá quem for, se estiver impedindo, seja que demônio for, que essas vendas dos meus olhos caiam por terra. Fala assim: Jesus, não quero sair daqui da tua presença sem o Senhor me abençoar. Fala: Deus, o Senhor levou muita gente, mas eu peço a capa dos homens de Deus que um dia passaram por aqui. Fala: Senhor, me usa como um dia o Senhor usou lá na Ananéria o teu servo missionário Josias. Seja ousado. Fala assim: Jesus, me usa como um dia o Senhor usou o teu servo missionário Mário. Fala assim: Jesus, me usa como um dia com os hastes o ministro Jonas. Fala assim: o Senhor é o mesmo, o Deus dos dons é o mesmo. Não me deixa sair do Jordão, aleluia, olhando para cima. Fala assim: eu já cheguei até aqui, eu posso até ter caído, mas Senhor, tu me manteste de pé. Eu lhe peço aqui agora, se o Senhor me ouviu, coloca na minha mão algo. Irmãos, quando você colocar na mão do irmão que está do seu lado, ele vai ter que receber uma razoar, algo, uma unção diferente, uma coisa nova, algo que não é seu, você pediu. E se Deus está nas suas mãos agora, vira uma mulher, mulher com mulher e homem com homem. Procura alguém aí do sexo masculino ou do sexo feminino, e se vira um para cada um aí agora, em nome de Jesus. Você vai orar por ele agora. Você vai orar por ela agora. Segura a mão do irmão que está ao seu lado aí. A carruagem de Deus vai passar aqui hoje. 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 Não deixa a carruagem embora. E a Deus está arrebatando pessoas aqui agora. Arrebata Jesus agora. Toma, Senhor, teus servos agora. Deus, aonde está o monge Elias? Não para de orar, não para de orar.
Não pare de orar. Com gratos louvores transborda o seu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te comprar todo meu amor. Eu te louvarei conforme as tuas justiça. Cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus. Contarei a sua. Sai do seu lugar. Deus, por tuas mãos foram criados terra, céu e mar em Deus.
estão chegando aqui. Quem pode ver essa carruagem, quem teve este lugar? Quem pode sentir a presença do varão entrando aqui? Ele veio com a espada para aniquilar e cortar o laço. Quem é que pode sentir a presença dele? Entrou na presença santa aqui, entrou na glória de Deus. Seja bem-vindo, majestade eterna. É a última oração, eu vou entregar aqui agora. Eu já estourei o horário, me perdoe, a culpa é toda minha. Mas de verdade, quem quer essa unção, essa capa, eu peço em nome de Jesus que vocês se ajoelhem agora e peçam, porque é muita gente que se eu chamar aqui na frente, só quem quer, se ajoelhe e peça para Deus agora. A igreja precisa de homens de Deus. Ó, mas uma coisa, se você se humilhar e pedir, as suas mãos a partir de hoje nunca mais vão tocar uma pessoa para não ser curada. Nunca mais você vai orar e vai ser da mesma maneira. Peça para Deus, ore a Deus, do jeito que antigamente a gente fazia, aquelas vigílias de oração, sabe? Você vai ver, quando você levantar, eu vou pedir para você pôr as mãos sobre a pessoa que está do seu lado, você vai ver o que vai acontecer. Oh meu Deus, por favor, meu Deus, não deixa sair daqui ninguém, desse jeito, Senhor. Pai, se o Senhor está aqui, meu Deus, derrama a mão de cura aqui agora. Derrama a mão de operação de maravilhas aqui agora. Derrama a mão de louvor aqui agora. Derrama a mão, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, derrama, Senhor, tem paralítico que precisa andar, Pai. Tem cego que precisa voltar a enxergar, Senhor. E a igreja é muito grande para muita gente, para um pregador só. Meu Pai, enquanto Deus está usando um na zona leste, outro está usando outro na zona norte, outro Deus está usando a zona sul, Deus espalha as tuas brasas aqui, como o Senhor hoje apareceu na visão de Ezequiel. Sopra no meio desse vale de ossos secos aqui agora. Ó igreja, ora, 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 ora. Senhor, se tu estás aqui, faça a tua carruagem outra vez, Senhor. Eu humildemente peço que compareça ao teu trono aqui agora. Faz o teu povo sentir a tua presença, Senhor. Eu vou tirar o microfone da tua boca, eu quero ver você. Mas se tu quiseres tomar os teus céus agora, se tu quiseres arrebatar alguém aqui agora, Senhor, nunca mais a vida dele será a mesma. Meu Pai, dá o dom da pregação das palavras para alguns, Pai. A seara é grande, precisa outros se levantar. É chegada a última hora, Senhor. Não deixa a gente morrer. Nos últimos dias a fé de muitos se esfriarão. Quem quer ser usado pelo Senhor? Quem quer ser usado por Ele? Quem quer ver Deus tomar outros vasos aí em profecia? Onde estão os profetas da casa do Senhor? Pai, renova aquele dom da profecia. Renova aquele dom, Senhor, que a pessoa já perdeu. Põe a tua cara no pó, quem sabe assim a esperança. Aonde está o Deus de Elias? Pai, eu bato a tua capa no Jordão. Eu profetizo em nome de Jesus que eles serão mais usados do que eu. Deus vai levantar outro cego do Senhor. Renova teu cego, Pai. Renova teu cego aqui, Pai. Renova teu cego aqui, Jesus. Renova teu cego aqui, Jesus. Renova teu cego aqui, Jesus. Renova uma cava aqui, ó. Renova, Senhor, teu cego, os dons que ele tem, ó. Fica de pé agora comigo, agora. E abraça o irmão que está do seu lado aí, abraça. Abraça para terminar, abraça. Abraça para terminar aí. Abraça, abraça. Seja cheio com ele agora.
Aleluia. A presença de Deus está forte nesse lugar. Aleluia. Como é gostoso esse lugar. Esse lugar é glória. Como é gostoso este lugar. Esse lugar é glória. Esse lugar é glória. Amém. Graças a Deus. Irmão, fale graças a Deus. Deus salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu não tinha saudade ainda. É sempre um motivo de alegria nós estar presente nessa última reunião, bem dizer, né, da festividade do Grupo Renascer. Desde já agradecemos as caravanas que veio, nosso presbítero irmão Regis, que veio lá de Purunduba, com o grupo do louvor. Deus abençoe. Também ministro Gonçalo, que veio lá de Franco da Rocha, né? Está no Mauripa aí também. Os irmãos que veio de Santo também, irmão de Aleluia, está aí presente, tá bom? Deus abençoe. Os irmãos da região nossa também, Jardim Filho da Terra, Losane Paulista, os irmãos da Macedo. Ó, a irmã Isabel Pedro de Franca, cadê ela? Levanta as suas mãos. Seja bem-vindo, minha irmã. Essa casa é sua e essa é a sua família. Louvado seja Deus, tá bom? E os demais irmãos também presentes, tá bom? A irmã aqui que tá bem para a nossa diaconisa aqui. O irmão dele da Piscirica da Serra, os irmãos de Guarulhos. Deus abençoe tanto. Irmão, ó, não deu para todo mundo louvar, tá bom? Porque o horário que eles dão para nós é curto, tá bom? Mas daqui a pouquinho nós vamos aqui encerrar e nós vamos estar jantando juntos em nome do Senhor Jesus. Irmão, o ano está se findando. Louvado seja Deus. Muitos que estavam com nós não estão mais. Como a minha esposa, né? E eu fiquei ainda para testificar a glória de Deus, né? Deus me deu mais uma oportunidade. Não era para mim estar aqui, eu sou um milagre, né? Porque eu acho que o carro bateu, eu creio, nos 140. Eu estava falando até para o irmão, eu acho que o carro, ele capotou, porque eu vi quando ele arrastou na pista e quando eu vi quando ele bateu no carro. E por fora da pancada. Eu falei, o irmão, meu filho falou que estava em 80, não estava não, porque eu fiz um teste em 80, dava para frear o carro. Não estava. Eu creio que nós estávamos nos 140. Né? Mas ó, só que se machucou foi eu. Nós estávamos em 6 e a missionária Cida, Deus recolheu na hora. E o demais, só o Pedro que sofreu uns cortes devido dos cabos de vidro, né? E ali, irmão, na hora eu sumi, mas na hora meu espírito estava em mim. Eu falava, depois da batida que parou, ficou tudo silêncio. E ali eu comecei a chamar o nome de Jesus. Eu estava tentando retornar e não estava conseguindo. Estava sem fôlego e ali eu comecei, Jesus, me ajuda, Senhor. E fui clamando e clamando, né? Até que o Senhor foi retornar no meu espírito. E ali eu comecei a procurar, que eu vi que eu estava de ponta cabeça. E ali eu vi algo apertando na minha barriga. Eu falei, acho que deve ser o cinto. E eu fui colocar na minha mão. E até que eu encontrei um lugar de desabotoar o cinto. E ali eu desamarrei, eu tentei sair, não estava conseguindo. Aí quando eu escutei uma voz me chamando, era o Pedro. Pai, pai, tudo silêncio ali. Mas primeiro eu chamei o nome de Jesus e Deus me deu um fôlego de vida. E ali eu tentando me tirar, eu tentei sair sozinho. E ali logo o bombeiro já chegou e falou, não se mexa. Aleluia. Eu falei, obrigado, Jesus. Porque, aleluia, o Senhor não me levasse agora. Mas quando eu olhei de lado, aleluia, eu vi a minha esposa. Eu não entendia como é, porque eu não vi banco naquele lugar. Ela estava no teto do carro da Pajero. Eu olhei para ela e ela estava dormindo. Aí eu perguntei para os meninos, para o pessoal que estava aparecendo, e a Cida, como é que está? Eles falaram, ela está bem.
Aleluia. Eu sabia, o próprio Deus falou para mim, eu já recolhi ela. Aleluia. E Davi, irmão, ainda no hospital, as meninas falaram, ela está bem. Mas depois que do Dedé chegou mais uma sincera, não sei quem era, e aleluia, e perguntou se eu queria saber da notícia. Eu falei, pode contar porque eu já sei, né? Eu já sei que Deus recolheu ela. Aí ele falou assim, realmente a sua esposa, ela faleceu. Então eu falei, glória a Deus que ela está com o Senhor. O último culto que ela fez, nós tivemos, né, ela pregou em Lausanne, nós estávamos no Itaim. No domingo nós fomos lá para a igreja do irmão que levou lá em Santo, lá, não sei como é o nome, Praia Grande. Nos últimos cultos, antes de nós sair, nós terminou o culto aquela noite, eu preguei. Nós foi para casa lá no sítio lá. E ali em segunda-feira trabalhamos. E antes de nós sair, nós fizemos uma oração. E preguei uma palavra para um casal. E ela tirou a palavra, saiu. A cura de Enéa é a ressurreição de Tabita, da doca lá. A última pregação, a última palavra que ela deu. E ali, ela deve estar pregando lá na glória. Aleluia. Mas nós estamos aqui, irmão. Está sendo difícil, tá. Mas a melhor coisa é você estar com Cristo e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe o presbítero Michel, eu tenho mais irmão aqui, em nome do Senhor. E vamos estar louvando, o grupo vai estar louvando para nós estar encerrando em nome de Jesus. Graças a Deus, viu todos, graças a Deus. Graças a Deus, nós vamos estar louvando aqui, irmão, com vontade de Deus. Os irmãos podem louvar juntos. Se a igreja quiser ficar de pé, fique para nós adorar o Senhor, né? E agradeço a toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Tu és grandioso, Senhor. Todo o poder é dado a Ti. Certamente que a bondade e o Teu amor me seguirá todos os dias da minha vida, e eu habitarei em Sua casa para sempre. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto